Hoje eu vou te ensinar 25 expressões em inglês que todo mundo sempre quis saber. São expressões bem legais, muito úteis no dia a dia, vão dar uma turbinada no seu inglês e na sua conversação. So, without further ado, let's get started. Então vamos começar a nossa contagem regressiva de expressões. Vamos para a expressão número 25, que é na pior das hipóteses. Como é que você falaria isso? Em inglês a gente diz the worst case scenario. The worst case scenario. Por exemplo, se eu fosse dizer assim, na pior das hipóteses, a gente vai chegar lá um pouco tarde, um pouco atrasado. Então eu diria, in the worst case scenario, we're gonna get there a little late. In the worst case scenario, we're gonna get there a little late. Expressão número 24. Como é que você diria abrir mão de alguma coisa? Em inglês a gente diz give something up. Então a gente usa o verbo give up e aí você coloca o que é que você está abrindo mão. Eu poderia dizer para você assim, você não deveria abrir mão da sua casa. Então em inglês você vai dizer you shouldn't give up your house. You shouldn't give up your house. Ó, eu sei que muita gente gosta de tentar falar a frase antes de eu dar a resposta. Eu não vou ficar dando um tempo aqui para você ficar pensando, senão fica muito chato, né? Fica muito longo o vídeo. Mas você pode pausar o vídeo e tentar falar antes de eu dar a resposta. Vai ser um bom teste aí para o seu inglês. Então, vamos lá para a expressão número 23. Como é que você diria assim? Ninguém esperava por isso. Então, a expressão mais usada para isso é nobody saw that coming. Nobody saw that coming. Porque literalmente é como se eles falassem, ninguém viu isso chegando, né? Aconteceu uma situação inesperada que ninguém viu que estava chegando, que poderia acontecer aquilo. Então eles usam essa frase. Um detalhe é o seguinte, tem várias dessas expressões que eu estou ensinando aqui, que existem outras expressões semelhantes. Então a mesma ideia, muitas vezes você pode usar frases diferentes para expressar essa ideia. Eu estou te ensinando uma das opções mais comuns para cada uma dessas situações, algumas você pode encontrar outras expressões com a mesma ideia. Expressão número 22. Como é que você diria assim que o cara arregou, ele amarelou? O cara disse que ia fazer um negócio, mas no final das contas, na última hora, perdeu a coragem e não fez. Então, para dizer isso em inglês, eles usam o verbo chicken out. Chicken out. Que vem de chicken, que é frango. Porque eles fazem uma associação de uma pessoa covarde com um frango, né? Então, aliás, um jeito de você chamar a pessoa de covarde é chamar ela de chicken. Isso, inclusive, é muito provocativo, né? O cara chamar o outro de chicken vai dar porrada com certeza. Então, como é que você diria assim? Ele disse que ele ia saltar de paraquedas, mas depois ele arregou, ele amarelou. Então, em inglês você diz, he said he was going to go skydiving. But then he chickened out. He said he was going to go skydiving, but then he chickened out. Expressão número 21, ano bissexto. Como é que você fala isso? Por coincidência, ano que vem é ano bissexto, né? Muita gente vai querer saber como é que se diz isso em inglês. É bem fácil, se diz leap year. Leap year. Então, para você dizer ano que vem é ano bissexto. Então a gente diz next year is a leap year. Next year is a leap year. Expressão número 20, do avesso. Como é que você fala isso, né? A camisa está do avesso. Então a gente diz inside out. Inside out. Que literalmente significa que a parte de dentro, que é inside, está para fora, que é out. Então faz todo sentido, né? Então se eu quisesse falar para você assim, cara, eu acho que você colocou a camisa do avesso. Então em inglês vai ser I think you put your shirt on inside out. I think you've put your shirt on inside out. Expressão 19. Como é que você diz de cabeça para baixo ou de ponta cabeça? Aliás, em português a gente tem as duas expressões. Me diz aí qual que você costuma usar no seu dia a dia. De cabeça para baixo ou de ponta cabeça? Em inglês, o jeito mais comum de se dizer isso é upside down. Que também faz todo sentido, porque upside é o lado de cima, está down, está para baixo, né? Ou seja, está tudo ao contrário aí. Upside down, então é de ponta cabeça ou de cabeça para baixo. Então se eu quisesse falar para você, essa imagem está de cabeça para baixo. Em inglês você diz, this image is upside down. This image is upside down. Expressão número 18, cair aos pedaços. Nossa, esse carro está caindo aos pedaços, essa casa está caindo aos pedaços. Não é para você dizer que alguma coisa está muito velha, né, que está se desmanchando. Então isso eles dizem fall apart. Fall apart. Então se eu quisesse falar, essa casa está caindo aos pedaços. Então você poderia dizer, that house is falling apart.
That house is falling apart. Vamos para a expressão 17. Como você diz chá de cozinha ou chá de panela, né? As pessoas usam as duas expressões. Em inglês eles falam wedding shower. Wedding shower. Essa é meio esquisita, né? O chuveiro de casamento. Enfim, esse é o nome que eles dão para esse evento. Wedding shower. Então, se eu quisesse falar, as meninas estão planejando fazer um chá de panela ou chá de cozinha para Jane. Então, em inglês eu falaria, the girls are planning to give a wedding shower for Jane. The girls are planning to give a wedding shower for Jane. Vou aproveitar o assunto e te dar uma expressão bônus, que é o chá de bebê. Né? Muita gente deve estar pensando, se chá de cozinha é assim, como é que é o chá de bebê? Eles falam baby shower, não é só trocar o baby. Então, baby shower é o chá de bebê. Expressão 16, cumprir o prazo. Como é que você fala isso? Cumprir o prazo. A gente diz meet the deadline. Meet the deadline. Deadline é a linha da morte, né? Que você passou daquele dia, você tá ferrado. Então eu poderia perguntar para você, você tem certeza que consegue cumprir o prazo? Então em inglês eu falaria, are you sure you can meet the deadline? Are you sure you can meet the deadline? Vamos para a expressão número 15. Essas expressões vão te ajudar a ser mais fluente em inglês. Mas olha só, para você ser realmente fluente em inglês, sabe o que você tem que fazer? Você tem que se inscrever nesse canal, porque assim você não perde nenhuma aula, nenhuma dica e o seu inglês com certeza vai ficar cada vez melhor. Então se inscreve aí, clica lá no sininho também para você ser notificado e deixa o like, né? Afinal de contas, se você está gostando, vale a pena deixar o seu like aí pra gente. A expressão 15 é dar a descarga. O cara foi no banheiro, tem que dar descarga, né? Isso em inglês eles falam to flush, é o verbo to flush. Às vezes você vai ouvir to flush the toilet. Então, por exemplo, eu chego aqui e falo para você, cara, alguém não deu a descarga no banheiro. Então, em inglês eu poderia falar, oh man, someone didn't flush the toilet. Oh man, someone didn't flush the toilet. Nossa, já pensou chegar lá e ver o bichão ali? Então, don't forget to flush the toilet. Expressão número 14, dar errado. Alguma coisa já deu errado para você? Para quem nunca, né? Muita coisa que a gente planeja dá errado. Isso em inglês você vai falar go wrong. É ir errado que eles falam. Então é go wrong. Então eu posso falar para você, se alguma coisa der errado, me liga. De repente eu te ajudo. Então você diz assim, if something goes wrong, give me a call. If something goes wrong, give me a call. Expressão número 13. Como é que você fala que alguém está de plantão ou de serviço, né? Se o médico está de plantão, como é que é esse de plantão? Tem duas expressões que eles usam, pode ser on call ou on duty. Então as duas significam a mesma coisa, on call ou on duty. Então se eu quisesse perguntar, quem é o médico que está de plantão hoje à noite? Então em inglês eu falaria, who's the doctor on call tonight? Who's the doctor on call tonight? Ou poderia ser, who's the doctor on duty tonight? Então, dá no mesmo. Expressão 12. Desculpa esfarrapada. Será que você já deu alguma desculpinha esfarrapada que não colou? Então, essa expressão em inglês você diz lame excuse. Lame excuse. Então você chega aqui dando mais uma desculpa que ninguém acredita, eu posso virar para você e falar, hey, I'm sick and tired of your lame excuses. I'm sick and tired of your lame excuses. Cara, eu tô de saco cheio das suas desculpinhas esfarrapadas. Expressão número 11. Dia sim, dia não. Como é que você fala isso em inglês? Cara, definitivamente não é day yes, day no. Não vai falar isso porque não faz sentido. Em inglês eles usam every other day. Então essa é a expressão que eles usam para falar isso. Dia sim, dia não, né? Dias alternados. Every other day. Você pode trocar a palavra day por outros períodos. Se você quiser falar semana sim, semana não, você pode falar every other week. Então você pode trocar aí o day por outros períodos de tempo. Então se eu quisesse falar, ele vai para a academia dia sim, dia não. Então um dia ele vai, outro dia ele não vai. Em inglês a gente diz, he goes to the gym every other day. He goes to the gym every other day. Expressão número 10, dormir como uma pedra. Como é que você fala isso? Eles, na verdade, falam to sleep like a log. Log é um tronco de árvore, tá? Então eles dormem como um tronco, a gente dorme como uma pedra. Enfim, cada um com as suas maluquices, né? Então, sleep like a log, dormir como uma pedra. Eu estava tão cansado que eu dormi como uma pedra. Então, em inglês eu poderia dizer
I was so tired, I slept like a log. I was so tired, I slept like a log. Expressão número 9, efeito colateral. Isso é legal, né? Como é que você diz efeito colateral? Eles dizem side effect. Side effect. Esse remédio tem muitos efeitos colaterais, hein? This medicine has a lot of side effects. This medicine has a lot of side effects. Expressão número 8. Ele é a cara do pai. Essa também é legal. Como é que você diria isso? Eles usam a frase assim. He is the spitting image of his father. He is the spitting image of his father. Em português a gente tem uma expressão que eu acho que é bem semelhante a essa, eu não lembro exatamente como é. Quem lembrar, coloca aí nos comentários. Porque o verbo spit significa cuspir. Então ele é a imagem cuspida do pai. Se eu não me engano, a gente também usa algo semelhante a isso, né? Ele é a imagem cuspida do pai. Coisa nojenta, né? Enfim, mas é assim que eles usam. Expressão número 7, ficar de castigo. Em inglês é to be grounded. To be grounded. Vamos supor que vem um amiguinho do meu filho aqui e chamar ele para brincar, só que aí eu falo, ó, ele não pode sair para brincar hoje porque ele está de castigo. Aprontou, ficou de castigo. Então em inglês eu poderia dizer, he can't go out and play because he is grounded. He can't go out and play. He is grounded. Expressão número 6, fazer o possível. Como é que você fala isso? Né? Eu vou fazer o possível. Em inglês você pode usar a expressão do my best. Aí, claro, você pode trocar o my da expressão por um pronome equivalente conforme a pessoa sobre quem você está falando, né? Se for ele está fazendo o melhor, você vai trocar para his e assim por diante. Então, se eu quisesse falar, eu vou fazer o possível para te ajudar, ok? Então, em inglês eu digo, I'll do my best to help you. I will do my best to help you. Mas sabe o que eu vou fazer para te ajudar mesmo? Dia 30 de novembro eu vou dar uma aula especial ao vivo. Vai ser uma live incrível onde eu vou ensinar frases simples em inglês, mas que são difíceis de entender quando elas são faladas. Isso vai fazer o seu inglês avançar absurdamente. Para participar dessa aula ao vivo, é só você entrar no nosso grupo do WhatsApp que está aí na descrição do vídeo, tem o link aí. Você entra no grupo e aguarda que no dia 30 eu vou mandar o link de acesso à nossa aula especial. E você vai ter acesso também a uma oferta especial da Black Friday, uma coisa que a gente nunca fez antes para todos os cursos. Então fica ligado aí, entra no grupo, aguarda e participa dessa aula que vai ser incrível. Agora vamos para a expressão número 5. Eu não ligo. Você quer falar isso? Ah, eu não ligo, tô nem aí. Em inglês você pode falar I don't care. I don't care. Expressão número 4. Sei lá. Como é que você falaria isso, né? Que você não sabe. A gente fala muito assim, né? Sei lá. Em inglês você poderia dizer no clue, no clue. Expressão número 3. Como é que você diz que não tem nada a ver? Por exemplo, eu não tenho nada a ver com isso. Em inglês eles usam a frase to have nothing to do. To have nothing to do. Então se eu fosse falar, eu não tenho nada a ver com isso, eu digo I have nothing to do with that. I have nothing to do with that. Um detalhe que alguém deve estar pensando, mas se é eu não tenho, não teria que ter o don't? É porque como a palavra nothing já é uma palavra negativa, eles não vão colocar o don't e o nothing na mesma frase. Normalmente não se usa uma dupla negativa em inglês. Então por isso que fica I have mesmo, é desse jeito mesmo, mas claro que a ideia da frase é negativa, tá? Então eu não tenho nada a ver com isso, I have nothing to do with that. Expressão número 2, para variar. Ah, vamos fazer outra coisa para variar. Como é que você diria esse para variar? Em inglês é bem fácil, você diz for a change, for a change. Então eu poderia dizer para você, a gente poderia ir num bom restaurante para variar. A gente só vai no fast food, vamos num restaurante legal. Então em inglês eu poderia dizer para você, we could go to a good restaurant for a change. We could go to a good restaurant for a change. E a expressão número 1, quando você quer dizer assim, tô indo, fui. É um jeito de dizer que a gente está indo embora. Então em inglês você pode dizer I'm out of here. Só que na verdade eles pronunciam isso como I'm out of here. Esse out of eles juntam e falam outa. I'm out of here. E se você quiser aprender outras expressões legais aí para o dia a dia, para turbinar o seu inglês, eu vou deixar um vídeo aqui com outras expressões que eu já ensinei. Dá uma olhada lá e a gente se vê na próxima. I'm out of here.